Salve, povo surpreendente, povo maravilhoso, povo incrível da Escola Jovem de Tubarão. Estamos agora numa aula mentoria introduzindo a Revolução Industrial. E estamos falando com a turma da 203. Essa aula é em homenagem a vocês, 203. É em homenagem à galera da sala, ao Rian, ao Hugo, ao Cauã, ao grande Murilo Nazário, a Ana Luísa Becker-Walter e também ao João Vitor da Costa de Medeiros. E essa aula também é em homenagem a você, Davi, meu querido amigo que hoje não está conosco. Saudações a quem tem coragem. Revolução Industrial. Esse quem vos fala é o professor João Batista Monteiro de Souza, e este canal é destinado aos estudantes da Escola Jovem de Tubarão e também aos alunos do Colégio Evolução e da Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda. Salve simpatia, saúde e paz. Também dou as boas-vindas neste momento a Beatriz Mota Benedete Alves, que está também assistindo essa aula gravada, essa mentoria, que logo em breve já estará no YouTube para vocês. Revolução Industrial. Pois bem, olhem essa caneta. É um símbolo de industrialização. Sem dúvida nenhuma, indústria do mais alto nível. Esta caneta é uma estrutura plástica e ela tem, inclusive, uma carga com tinta. E se vocês observarem, a ponta desta caneta, ela tem uma esfera. Por isso ela é chamada de caneta esferográfica. E para vocês compreenderem o que eu estou falando, isso é uma das maiores grandiosidades da própria indústria, da própria linha de processo da Revolução Industrial. Muito bem, cada um de vocês que está aqui presente deve saber que a Revolução Industrial ela surge depois da Revolução Gloriosa e da Revolução Inglesa. E ela surge na Inglaterra, por volta de 1750. Eu gostaria de deixar isto muito claro para vocês. Por volta de 1750, na Inglaterra, surge esse processo chamado de Revolução Industrial. O que é revolução? Revolução é transformação. Revolução é mudança. E a Revolução Industrial foi o momento no qual a produção na Europa, mais especificamente na Inglaterra, começou a ser feita em série, em grande quantidade. É bom que vocês lembrem deste detalhe. A produção na Inglaterra começou a ser feita em série e em grande quantidade. É bom que vocês também compreendam, meus nobres e queridos amigos da 203 e também da 201, da 202, da 204, da 205, lembrando 25 também, esse vídeo é para vocês, da 26, da 27, da 28 e também do segundo ano do Colégio Evolução de São Lugero, assim como as minhas turmas que vão discutir Revolução Industrial no 7º ano 1 e no 7º ano 2 da Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda. Vídeo destinado para vocês. E para aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam. Semanalmente nós temos vídeos novos discutindo a história da humanidade. E hoje falando dela, da grande Revolução Industrial. Dessa grande mudança de estrutura, de êxodo rural, sim, da saída do homem do campo para a cidade, do fim do feudalismo, do fim do absolutismo, da organização democrática das grandes sociedades, do desenvolvimento da grande cidade de Londres, da poluição da cidade de Londres, da própria inversão térmica que aconteceu naquela grande cidade, da poluição do rio Tâmisa, que se transformou no século XVIII no rio mais poluído do mundo. Hoje nós temos o rio Ganges na Índia e também nós temos aqui no Brasil o rio Tietê, com um grande nível de poluição. Também dou as minhas boas-vindas aqui agora à nossa querida amiga Ana Beatriz Deodato Elias, que está entrando nesta aula gravada, nessa aula mentoria com a 203, essa super turma espelho que está falando da Revolução Industrial, da industrialização do mundo. Pois é, pessoal. O mundo já a partir do século XVII muda muito. O fim do absolutismo na Inglaterra e a própria estruturação da República por Oliver Cromwell, a assinatura posterior da Revolução Inglesa, da Bill of Rights, da Declaração de Direitos e, ao mesmo tempo, a própria Revolução Gloriosa, que finda o absolutismo monárquico e que faz com que a Inglaterra se transforme numa monarquia parlamentar, onde o rei apenas reina, não governa, mudou a estrutura do mundo. O iluminismo
na Europa, principalmente na França e na Inglaterra, faz a gente pensar nas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade que vão vir com a França em 1789. Pessoas como Montesquieu desenvolvem o livro O Espírito das Leis e que vai falar especificamente sobre a ideia do poder executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos lembrar também de grandes líderes, de grandes mentores, de grandes figuras filosóficas como Jean-Jacques Rousseau, que falou da ideia do bom selvagem, que fez especificamente críticas à sociedade, Voltaire, que criticou a igreja, e uma questão básica, escreveu livros tão importantes como Cândido ou O Otimismo, Diderot e D'Alembert, que escreveram a enciclopédia, tudo isso já foi falado. Mas e a indústria? Imaginem produzir tecidos em grande quantidade. Imaginem trabalhar inúmeras e inúmeras horas por dia dentro de uma sociedade para... Perdoem, só estava ali ligando o carregador. A gravação, como eu disse para vocês, não é um show, é uma aula. E uma aula ao vivo muitas vezes faz a gente pensar em como a gente está agindo ou atuando dentro de uma discussão. Saúdo também o Guilherme Machado Medeiros, que também conosco está nesta aula gravada, mentoria mista entre escola jovem e também casa. Que legal, que fantástico, que maneiro. Estamos aqui neste momento exato falando e transmitindo de São Ludgero, do sul do estado de Santa Catarina, de uma pequena colônia alemã que pertence também a Amurel. Estamos a 42 quilômetros da escola jovem e estamos falando com gente maravilhosa e incrível nesta linda sexta-feira de inverno do sul do mundo. Olha, nem tudo estava fácil, tá, na Europa. Vamos falar sério aqui e de maneira bem ampla. Nem tudo estava fácil. A situação do mundo ela estava, no mínimo, desagradável, periclitante, estranha. A situação do mundo ela era, no mínimo, aterrorizante. O mundo era absoluto, feudal, mercantilista, colbertista, previa o lucro, mas apenas o lucro de pessoas muito, muito ricas. E o pobre sempre continuava mais pobre, sempre miserável, praticamente escravo de toda uma sociedade desestruturada. O pobre tentava ver a luz, como na alegoria da caverna, mas não podia. A sociedade absoluta não fazia com que ele pudesse pensar. Entretanto, pessoas que também não eram aceitas na sociedade mercantilista, hipócrita e suja que existia na Europa naquele momento, começou a refletir e com seu poder financeiro começaram também a fazer com que a sociedade pensasse que nós devemos ter uma ação diferencial na sociedade. Foram eles Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert. Eles vão dar as bases do que a gente chama de iluminismo, do século das luzes, do século das reflexões. E como no mito e na alegoria da caverna de Platão, as pessoas vão realmente largar o que está pré-estabelecido na sociedade e vão buscar a luz. Olha, foi algo inimaginável, mas aconteceu. A grande Revolução Francesa aconteceu em 1789. O homem derrubou a Bastilha e a vida se transformou em algo muito melhor na Europa. Mas essa é uma outra história, uma aula própria específica para isso. Nós vamos falar agora de Revolução Industrial. Por volta de 1750, a Inglaterra já estava bem avançada, as cidades se desenvolvendo, as manufaturas já estavam começando a se estruturar e a produção artesanal estava diminuindo sobremaneira. Isso é uma realidade. Uma realidade tão impressionante, uma realidade tão ímpar e impactante, que fez com que todos nós refletíssemos sobre como o mundo deveria ser daqui para frente. A tecnologia começou a ser aplicada. James Watt desenvolveu a máquina a vapor, as máquinas a vapor começaram a estar andando de um lado para outro a partir das locomotivas, dos trens.
Imaginem todo o crescimento, todo o avanço que a Europa conseguiu vislumbrar, perceber e especificamente abraçar a partir daí. A indústria, ela trabalhava 24 horas por dia praticamente, em todos os períodos, e usava homens, mulheres e crianças. A situação era brutal. A situação era muitas vezes inaceitável. Para vocês compreenderem, as pessoas trabalhavam diuturnamente, com condições mínimas, com um salário baixíssimo. As mulheres ganhavam a metade do que um homem ganhava. As crianças ganhavam especificamente um terço do que ganhava um homem. E não existia aposentadoria, não existia benefício por férias ou até indenização por acidentes de trabalho. Os sindicatos não podiam se organizar, eles não eram efetivamente permitidos. A situação era, no mínimo, caótica e periclitante. Sim, caótica e periclitante. Para vocês terem uma ideia simples, a expectativa de vida era baixa. As pessoas ainda morriam, muitas vezes, com menos de 50 anos de idade. As instituições religiosas perderam até a função e a razão de ser, porque como tu vai buscar Deus se tu tens uma vida tão miserável? Pararam para pensar? Era isso. Eles não tinham nem esperança pela vida, pelo futuro ou por algo que pudesse vir além ou ir além. A situação do mundo era muito estranha naquela época, mas a Inglaterra, ela suplantou essa estranheza. E os líderes, que eram os donos das indústrias, os industriais, eles oprimiam muitas pessoas com jornadas de trabalho que variavam de 12, 14, 16 até 18 horas por dia. Um acidente de trabalho era algo muito comum. As pessoas moravam em torno das fábricas, em casebres ou em cortiços, e o máximo que eles ganhavam de benefício do seu líder, do seu industrial, era o carvão que eles utilizariam para aquecer as suas residências. Isso tudo foi uma questão prática, clara, previsível e visível, que nós percebemos ao longo do processo de revolução industrial. Isso tudo foi claramente anotado, observado e percebido. A indústria, ela começa a se desenvolver com a máquina a vapor. E a tecnologia, ela se deu conta de que as locomotivas, os trens, além de servirem como excelentes meios de transporte de pessoas e de cargas, carga o carvão que ia para as indústrias, carga o carvão que vai ser o potencializador futuro também da produção de energia elétrica. Imaginem tudo isso. As máquinas movidas a vapor, sejam trens ou também embarcações, eram algo impressionante. Porém, a poluição chegou em níveis assustadores, catastróficos. A Inglaterra, ela conseguiu vislumbrar, ainda em tempos idos, a inversão térmica, onde em um dia quente poderia se transformar em um dia extremamente frio, e um dia frio poderia se transformar em um dia extremamente quente, com altos índices de poluição atmosférica. O rio Tâmisa virou algo emporcalhado, imundo, quase que inaceitável para a prática de qualquer ação do espírito humano. Tudo isso foi vislumbrado e foi percebido. Isso eu gostaria de deixar muito claro para vocês. Foi um período muito estranho da história da humanidade, mas foi um período em que as pessoas não tiveram a expectativa de se aposentar, de viver um pouco tempo mais. As pessoas não tinham a expectativa de subsistir, elas apenas sobreviviam. Uma carga alimentar extremamente baixa, uma carga alimentar extremamente não proteica, ingeriam muitas calorias com cerveja e pão apenas. Era algo que muitas vezes nós consideramos inaceitável para o espírito humano.
Muitas vezes uma pessoa se feria e era um homem adulto e eles preferiam botar uma criança porque fazia o mesmo trabalho e ganhava apenas um terço. Não existiam documentos que comprovariam um trabalho exercido na empresa e apenas a empresa tinha e o sindicato ele era altamente combatido. Neste momento, nós começamos a discutir o surgimento de ideias como a anarquia. E a anarquia é a ideia na qual o povo ele teria que destruir tudo que estava pré-estabelecido, inclusive ele, para que tudo começasse do zero. Era o caos. Mas Karl Marx e Friedrich Engels, na Alemanha, começaram a estudar as ideias do socialismo científico. O socialismo, que é o sistema econômico e político que prevê a ditadura do proletariado, ou seja, o povo tomando poder, que prevê a divisão igualitária dos bens, que prevê a propriedade coletiva, o trabalho para todos, diferente do capitalismo, que Adam Smith definiu a partir daí como o liberalismo econômico, porque o mercantilismo cai por terra. E o liberalismo econômico é o que começa verdadeiramente a controlar a situação na Europa. O capitalismo liberal, de Adam Smith, diz que o capitalismo é um sistema econômico e político que prevê o lucro, a livre iniciativa, o acúmulo de capital e a propriedade privada. E que qualquer um pode ser rico, desde que trabalhe muito para isso e pague seus impostos. No mercantilismo, é tudo isso que eu falei, só que ninguém pode fazer nada se o rei não aprovar ou abençoar. Eram situações, no mínimo, estranhas. E a Europa começou a vislumbrar mais e mais o avanço da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial, até a quarta que nós vivemos hoje, que é a revolução da alta tecnologia, da tecnologia eletrônica miniaturizada, da tecnologia de ponta informatizável, das moedas eletrônicas, dos tablets, dos bancos digitais, dos sistemas de comunicação e de informação digital a partir das próprias chamadas redes sociais. Hoje eu estou trabalhando, eu estou exercendo a minha função pública utilizando um recurso de rede social através do sistema Google, o Meet, que é o que? Uma reunião. Eu estou aqui nesse exato momento com o João Vitor da Costa de Medeiros, estou com a Ana Luísa Becker Walter, estou com o Murilo Nazário, o Guilherme Machado Medeiros, a Ana Beatriz Deodato Elias e a Beatriz Mota Benedete Alves. Eles estão em casa, nas suas casas. Mas eu tenho o Rian, eu tenho o Hugo e eu tenho também o Cauã, na Escola de Ensino Médio de Freitas. Eles estão na Escola Jovem. Isso é tecnologia, isso é ciência a serviço do homem. E parem para pensar como a indústria realmente desenvolveu e facilitou as nossas vidas. Eu posso mostrar para vocês aqui uma simples questão. Este aparelho telefônico é uma tecnologia muito interessante. Por quê? Ele é um aparelho de uma marca coreana, a Samsung, mas da Coreia do Sul, que é capitalista, desenvolvida, avançada, e não da Coreia do Norte, que é atrasada, e eu não estou aqui dizendo porque ela é socialista, ela é atrasada. Não, ela é atrasada porque ela vive uma ditadura. Nós estamos aqui com esse aparelho, e nesse aparelho eu tenho uma calculadora, eu tenho uma câmera de vídeo, eu tenho uma máquina fotográfica, eu tenho uma biblioteca de armazenamento de imagens, ou seja, um álbum de fotografias, uma biblioteca de armazenamento de livros, ou seja, eu tenho uma estante de livros aqui. Eu tenho também todo o meu arquivo de avaliações, tudo na palma da minha mão. Pararam para pensar nisso? Eu não preciso mais receber o meu salário do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica indo ao banco sacando dinheiro. Eu posso fazer um Pix para o banco digital que eu uso. Eu não preciso mais nem ter dinheiro nas minhas mãos. Se eu não tiver nem o cartão eletrônico, não tem necessidade. Eu posso ir ao mercado e fazer um Pix para o supermercado. Eu posso fazer um Pix para o posto de gasolina. Se vocês disserem que isso não é indústria, então verdadeiramente eu não sei o que é indústria. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando com vocês a partir de um
computador da marca Acer, e eu quero que vocês compreendam que este computador ele tem 1 terabyte de memória específica. Ele também tem wireless, então eu não estou cabeado, para vocês terem uma ideia. Ele também tem 8 GB de memória, para vocês terem também uma outra ideia, 1 terabyte de HD. Ele tem um processador da Intel Core de 3.1 GHz, e para vocês terem uma simples consideração, ele não é um computador tão avançado. Mas eu utilizo um sistema wireless aqui. A base principal da minha internet, ela está a mais ou menos 40 metros. O terreno é grande. Só que existe uma repetidora a 20 metros daqui. Olha que coisa interessante, olha que barato é tudo isso. E a gente consegue se comunicar. Isso é tecnologia a serviço do homem. Vocês estão ouvindo falar de história nesse ambiente. Um ambiente que eu posso mostrar para vocês, verde, agradável, um ambiente onde eu posso me inspirar nos momentos em que eu faço a minha explicação. Isso, então, também nos deixa bem contentes ao falar e ao parlamentar sobre as tecnologias desenvolvidas. Imaginem o que aconteceu na segunda Revolução Industrial. Os sindicatos puderam trabalhar, agir, e as pessoas puderam ter os seus direitos garantidos. Imaginem na terceira Revolução Industrial, tecnologias militares de ponta, inclusive a própria bomba nuclear, o avião, grandes submarinos, couraçados, pistolas automáticas, semi-automáticas, metralhadoras, bazucas, morteiros, lança-chamas, gases venenosos. Mas, ao mesmo tempo, com a terceira Revolução Industrial, a nanotecnologia começou a se desenvolver, o melhoramento de sementes para cultivar alimentos também começou a se desenvolver, o melhoramento dos produtos que são utilizados para eu produzir esses alimentos, como os agrotóxicos, e que acabaram gerando grandes danos à sociedade, principalmente doenças que tiveram que ser trabalhadas ao longo de todo um grande período. Olha como o mundo mudou, olha como as coisas realmente chegaram a um patamar inimaginável, a um patamar impressionante, incrível. Mas, graças a Deus, ainda neste momento, eu ouço o canto dos pássaros. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu ouço o canto dos pássaros. Significa que, apesar de nós já estarmos há 270 anos da Revolução Industrial, ainda a gente tem natureza, meio ambiente, graças a Deus. Ainda nós podemos beber água pela nossa torneira, e tratada e cuidada. Olhe como a tecnologia é importante, nós temos energia elétrica, nós temos botijões de gás que preparam nossos alimentos. Bom seria se a gente ainda pudesse usar os fogões a lenha. Eu sei que alguns de vocês têm, mas um fogão a lenha, ele destrói o meio ambiente, ele deteriora, mas o gás também. Existem já fogões elétricos. Olhem como a coisa melhorou. Pelo que eu estou vendo ali, onde está o meu amigo Rian, o meu amigo Hugo e o meu amigo também Cauã, nós temos um ar-condicionado na sala para protegê-los no período de verão. Eles estão sendo filmados agora, eles estão me observando. O meu amigo Cauã, Hugo, Rian, ele está olhando para baixo, talvez para o seu celular ou para suas próprias mãos. Ele está se protegendo com um aparelho tecnológico que é uma máscara. Tudo isso é ciência a serviço do homem. Tudo isso é uma forma de melhorar a vida. A indústria, nos seus primeiros tempos, ela teve momentos de revolta. Teve o ludismo, por exemplo. O que é o ludismo? Não o nudismo, hein? Não pensem em besteira. O ludismo foi a ideia de Lud, que para conseguir obter a atenção e também, talvez até, alguns direitos trabalhistas, ele acabou brigando e lutando muito por isso, destruindo fábricas, destruindo máquinas, meio caótico, né? Até, muitas vezes, se a gente for pensar, não só meio caótico, também meio preocupante sob o ponto de vista social. Tudo isso aconteceu. Tudo isso pode ser
observado. Muitas coisas impressionantes começaram, então, a se perceber. A produção em série, a manufatura e a maquinofatura, as tecnologias e o homem gastando seu dinheiro para obter essas tecnologias. Revolução Industrial. Esse foi o nosso tema. Esta foi a nossa discussão. E eu gostaria muito de agradecer todo esse povo maravilhoso da Escola Jovem de Tubarão, da 203, que permitiu que eu entrasse tanto nas casas quanto também na sala de aula. Fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo. Bons estudos e até a próxima semana.